Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confira na descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação aqui durante o nosso tutorial. Hoje vamos aqui tratar aqui de uma aplicação que é o nosso Text Formatter. Ou seja, basicamente vamos ter aqui um input onde podemos escrever aqui algo, por exemplo, aqui o nosso bom velhinho querido amigo Olá Mundo, e depois vamos ter aqui vários botões com várias funcionalidades com os quais podemos, por exemplo, colocar em uppercase, lowercase, utilizar aqui uma espécie de camel case, digamos assim. Aqui não é bem camel case, será mais, digamos, colocar inicial, colocar aqui sempre uma inicial maiúscula em cada uma das palavras. Por aqui em bold, em itálico, e inclusive também colocar também em fazer aqui um underline. E depois também ter aqui o nosso botão para fazer aqui o delete do nosso text e podermos voltar aqui ao princípio e começar aqui a introduzir aqui outro texto que queiramos fazer, ok? Malta, vamos começar então aqui com o nosso template vazio, iniciar aqui a construção do nosso HTML e CSS e depois finalizamos então aqui com o nosso JavaScript, ok? Aqui vamos nós, vamos lá então. Então, para começar, vamos lá. Vamos então começar aqui no nosso main e vamos começar por criar aqui a nossa div container com a classe container, ok? E depois eu vou querer aqui utilizar aqui uma div que vou chamá-la, hoje não até chamar wrapper, vou chamar aqui isto de formatter underscore wrapper. Parece-me ser diferente hoje. Então, e o que é que nós vamos querer aqui neste formato wrapper? Este formato wrapper vai ter aqui à partida 4 filhotes diretos, ok? Então, vai ter aqui uma div, à qual eu vou dizer que terá a classe de input underscore wrapper. Esta div depois vou ter aqui outra irmãzita que vai ser a ter aqui a classe que eu vou chamar de btns underscore wrapper. Vou ter aqui também outra div, ok, que vai ter aqui também um ID, vou dizer aqui de output, e vou pôr aqui um parágrafozito e aqui 3 pontinhos. E por fim ainda vou ter outra div, aliás, outra div já não, aqui posso colocar diretamente aqui um botão, em que este botão vai ser o nosso botão de delete text, ok? Este botão também que vamos colocar aqui um ID, pode ser de delete, assim, bonitão, ok? Agora, o que é que eu preciso? Neste input wrapper e nestes btns wrappers, o que é que eu preciso? No caso aqui desta minha primeira div, eu vou querer colocar aqui um input e um label, ok? Então, vou fazer aqui um label e aqui um input. Então, este label vou dizer assim, type in, sim, bonito, type in your words, escreva as suas palavrinhas, ok? Isto vai ser aqui um input type text, ok? Vou também colocar aqui um placeholder, just because, e aqui um placeholder a dizer bonito, pode ser aqui a mesma coisa, type your text here, ok? Assim bonitinho. E aqui vou colocar desde já aqui um ID neste meu input e vou-lhe dar mesmo aqui o ID de input, só por uma questão de ser mais fácil aqui. Input aqui também. É papel. Então, depois aqui nos meus button wrappers. Estes button wrappers eu vou ter aqui vários botões, ok? Então vamos lá. Um botão. Estes botões vão ter aqui sempre uma classe. Por uma questão de ser mais fácil formatar aqui o estilo dos botões, vai ser aqui a classe btn, ok? Só por uma questão de facilidade. Aqui ao todo, eu na verdade vou querer, quero 6 botões, ok? Então, o que é que eu vou querer aqui? Eu quero
que nestes botões eles tenham aqui a classe BTN, por uma questão de partilhar aqui um pouco o mesmo estilo, também, em certa medida também é por causa disso. E uma das coisas que eu quero aqui fazer é, eu vou querer lá à frente fazer aqui uma pequena brincadeira, que é, eu quero distinguir aqui nos meus botões, quero arranjar aqui uma forma de identificá-los de forma única, digamos assim. Ou seja, vocês já podem estar a pensar, bem, espeta para aí um ID e está a andar, não é? Sim, em parte até podíamos fazer isso, podíamos meter aqui um ID, só que neste exercício hoje vamos aqui introduzir aqui uma nuance diferente, ok? Ou seja, vamos atribuir aqui de certa forma uma identificação única a cada um destes botões através do nosso atributo data. Então, eu tenho aqui o meu data e vou chamá-lo de data-format, ok? Que vai ser igual, por exemplo, neste meu primeiro botão, pode ser aqui o meu uppercase, ok? E vai ser aqui o meu ABC, vai ser assim aqui o título aqui do meu botão, certo? Eu agora, por curiosidade, só por simpatia, até posso chegar aqui e copiar isto mais umas 5 vezes. Só por uma questão de facilidade, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tem aqui os meus botõezinhos todos. Aqui na minha aplicação, como vocês podem estar aqui a ver, já tenho então aqui a coisa a acontecer. Obviamente que ainda temos aqui mais algumas coisas para fazer. Vamos só então aqui aos nossos botões e reparem, eu tenho aqui o meu uppercase. Agora, eu quero arranjar obviamente aqui outros elementos, outros nomes diferentes aqui para o data format. Então, este vai ser aqui o lowercase, ok? Este terceiro eu vou dizer que vai ser aqui o meu capitalize. Há bocadinho disse camel case logo ao princípio do tutorial, mas eu queria dizer na verdade era capitalize, estava a esquecer aqui da expressão. Este aqui vai ser aqui o bold, ok? Este vai ser aqui o italic, e por fim este vai ser o último, vai ser o underline. Ok, então só por uma questão de ter aqui uma... Lá está, não ter aqui os botões aqui com o título igual, não é? Senão fica assim um bocadinho estranho. Então, uppercase eu ponho aqui o ABC em maiúsculo, lowercase ponho aqui o ABC em minúsculo, o capitalize eu ponho o ABC, neste caso o A em maiúsculo e o B e o C em minúsculo, só para ser mais fácil. Aqui no caso do bold eu vou só pôr aqui o B, só para ser mais fácil de identificar. O itálico vou pôr assim um slash, só para dar aqui assim a ideia que é itálico, que o texto fica deitado. E por fim aqui o underline, pronto, o underline não tem aqui muita hipótese, aqui vou deixar aqui assim assim também a dizer assim ABC assim grande, ok? Pode ser? Ou seja, em termos práticos do nosso, aqui em termos do nosso HTML, é isto que nós pretendemos aqui, ok? Vamos passar já aqui a dar aqui um pouco de estilização aqui na coisa, para dar aqui alguma beleza nisto, pode ser, pessoal? Então, vamos começar pelo seguinte, vamos começar por ir buscar aqui o formatter _ wrapper, ok? E aqui o que eu quero é um display flex, quero aqui o meu justify content center, vou querer aqui também um flex direction de column, quero aqui um max width de, pode ser de 750 pixels, aqui um background, pode ser de um RGBA de 247.201,120,0.5, ok? Ter aqui um padding de 4 ramos, ter também aqui um border radius de 1 rem e por fim também ter aqui um font family de Noto Sans sem serif, ok? Pronto, já tenho aqui pelo menos a coisa já com outra beleza, se formos a ver bem, basta só dar aqui um toquinho, hein? Bonito. Então, em seguida, vamos só buscar aqui o nosso input _ wrapper
e vamos dizer que queremos dar aqui um width de 100%, ok? Em relação a isto, eu tenho um label e um input aqui, por isso também posso, enfim, ir buscar diretamente aqui em termos de seletor pela tag, não tem chatice nenhuma. Podemos simplificar aqui um bocado esta situação, ou seja, eu quero estilizar estes dois bebés, e aqui o meu label, eu vou dizer que ele vai ser aqui um display block. Quero dar-lhe aqui um font size, por exemplo, de 2 remos. Quero que ele também tenha aqui um font weight, pode ser bold mesmo, só para ser mais fácil. E quero-lhe atribuir aqui um margin bottomzinho de 1 rem, só para ele descolar um bocadinho ali do input. Aqui no caso do meu input, vou querer aqui um display block, ok? Vou querer aqui um width de 100%, para isto mais bonito. Aqui por exemplo, então font size, também posso querer que ele tenha aqui um font size, pode ser de 1 rem, ok? Quero aqui um padding de 1 rem também. Vou dizer que quero aqui um outline de none, não me apetece ter outlines aqui neste caso. Vou dar aqui um border de 1px solid, e neste caso ir buscar o meu amigo azul, 3F51B1, e dar aqui um border radius de 1 rem, ok? Depois vou querer aqui dar aqui um pouco de estilo nos meus buttons, isto de forma geral, button. Os meus buttons todos, eles podem ter aqui um display inline block. Quero que todos eles tenham aqui um background daquele meu azulinho, ou seja, aqui um 3F51B1, ok? Quero aqui um color de white, FFFFF. Quero que eles tenham um padding de 1 rem cima a baixo e 2 nas laterais. Quero também um border radius para ficarem fofinhos, ou seja, um border radius, neste caso 0.75 rems, ok? Vamos dizer que queremos também aqui, pode ser aqui um font size de 1 remo, e por fim um cursor pointer. Ok, já isto começa a ficar aqui com um aspecto bonitinho, como podem ver, mas ainda quero fazer aqui mais algumas coisinhas aqui. Então, o que mais é que eu posso querer aqui, na verdade? Deixa-me aqui pensar. Então, vou querer aqui depois meter aqui uma classe de active nos meus botões, só para dar aqui mais às vezes aqui uma pequena gracinha. Ou seja, posso fazer aqui button.active, ok? Neste caso posso só trocar a ordem, neste caso do background e do color, até posso copiar aqui, assim. Simplesmente este background passa a color e este color que está em white passa a background. Pronto, feito. Está feito. Outra coisa aqui que me pode interessar, olhando aqui um bocadinho para a minha aplicação, aqui os meus botões estão todos fofinhos. Eu por acaso há aqui uma coisa curiosa, é que por exemplo este botão aqui do ABC, este último do underline, se calhar ficava fixe ter aqui qualquer coisa, aqui um underline mesmo aqui neste botão só. Ou seja, convinha fazer aqui um target só a este botão. Como é que eu na verdade posso fazer isto de forma simplificada? Posso ir buscar aqui o seletor, neste caso pelo atributo, ou seja, button, e neste caso abre aqui os meus brackets aqui bonitos, os meus brackets retos, escrevo data format, vai ser igual, underline, e o que é que eu posso dizer aqui na verdade? Então só e somente como dizer, olha, eu quero que o meu text decoration,
neste botão, seja underline. Voilà. C'est ça, c'est fini, c'est bom. Agora, naquele output, aquela div, que depois vai ter aquele parágrafo, eu quero que aquilo seja um bocadinho maiorzinho, não é? Para aquilo não ficar assim um choricinho tão pequenino, não é? Então o que é que eu posso fazer aqui? Vou buscar mesmo aqui o ID dela, o output, e digo que eu quero uma altura mínima, pelo menos, de 200 pixels. Pode ser. Ok? E vou querer dizer que... por exemplo... espera lá que isto não está nada bem. Isto aqui não vai como string assim. Vou querer aqui um background neste caso vou-lhe dar aqui uma coisa, só para dar aqui um toque diferente. Então, um F7, C9, 78. Ok, só para lhe dar aqui um amarelão assim um bocadinho mais declarado, só para dar aqui uma diferença na coisa. E por fim também vou-lhe dar aqui um border radius de 1 rem. Ok? Ok, so far so good. Isto está a começar a ficar como deve de ser. Ainda tem aqui isto muito agarrado, aqui os elementos. A gente já vai dar aqui depois uns toquinhos finais nisto. Ok. Então, o parágrafo, na verdade eu só tinha um parágrafo, por isso também aqui não tenho que me chatear muito. Mas o que é que eu vou querer aqui? Vou querer dizer que quero aqui um display flex neste parágrafo. Vou querer aqui um justify content center. E quero aqui um align items center. E quero ter aqui um margin 0 auto. E quero aqui também ter um padding de 1 rem. E ainda eu quero. Quero também colocar aqui um word wrap de break-word. Eu quero utilizar isto, na verdade, é por causa dele me poder partir aqui o texto de forma mais tranquila e não dar-me cabo aqui muito aqui da minha aplicação. Na verdade, é assim, este parágrafo até poderia evitar um bocado ter esta coisa aqui de display flex aqui, mas deixa estar. Não é grave. Podemos deixar agora assim. Agora, o que é que eu vou aqui ainda precisar? Preciso ainda de dar aqui mais uns pequenos toquezitos, que é o quê? Eu vou criar aqui umas classes suplementares, nomeadamente para já tenho que só dar aqui quero só dar aqui um pequeno toque à partida no meu amigo delete. No meu botão delete. Não, na verdade até não quero fazer isto. Eu agora tenho aqui esta situação aqui a acontecer. Não estou ainda lá muito contente então com isto. O que é que eu agora quero? Mas eu gostava de separar aqui um bocado os elementos, que é para dar aqui um bocadinho de espaço para respirar, não é? Então, se a gente pensar bem, o que é que a gente pode aqui na verdade fazer em relação a isto? Podemos, na verdade, tão simples quanto isto, de fazer aqui uma questão simples como uma coisa tão simples como, por exemplo, chegar aqui ao nosso formato wrapper, não é? Por exemplo, e dizer o seguinte: bem, eu posso dar aqui um gapzinho, porque não é? Então, se eu der aqui um gapzinho de 1 rem nos vários elementos, eu já faço aqui o quê? Já vou dar então aqui uma abertura em todos, não é? Olha aqui, já está. Aqui basta só uma coisa simples do que em vez de andarmos sempre com margens e paddings para trás e para a frente. Ok? Daí aqui a importância de, quando estamos a fazer algo, despachar bem a coisa em termos de flex e podermos ter aqui bem as coisas estruturadas. Aqui, na verdade, olhando aqui para esta história do parágrafo, eu na verdade não preciso aqui de flex para coisa nenhuma. Posso deixar aqui a margem 0 auto e o padding, se fosse caso disto. Mas pronto, não, eu até vou deixar assim por uma questão simples, de garantir que aqui o meu texto, neste caso, possa ser sempre centralizado. Eu até posso, é só escrever aqui um text align center, por exemplo. E já vou garantir aqui o resultado que eu pretendo. E o margem zero auto também pode saltar daqui para fora.
podemos deixar só assim, simples, ok? Também estava aqui um bocadinho a entrar aqui um bocado em exagero com esta questão aqui do parágrafo. Agora, como vos estava a dizer, a única coisa que eu vou agora aqui precisar de considerar, como vos estava a dizer, era realmente só introduzir aqui algumas nuances, nomeadamente aqui umas classes suplementares que eu quero depois usar, que é o uppercase, ok? Aqui o capitalize, a classe underline e a classe itálico, ok? Então, o que é que eu vou querer aqui? Nesta uppercase, eu vou escrever aqui um text transform uppercase, ter aqui este capitalize, que vai ser aqui um text transform capitalize, epa, ter aqui também o meu underline, ou seja, ter aqui o meu text transform underline, e por fim ter aqui também o meu itálico, vai ser aqui o meu font.style igual a itálico. Ok, isto aqui tem aqui um pequeno buggy, pronto, já está. Ok, então basicamente em termos aqui de CSS é isto que a gente pretende aqui, pronto, tranquilo, ok, aqui o nosso appzinho está fixe, tranquilo, ok, vamos então partir então aqui para o nosso exercício, bora lá. Então, ponto de partida, vamos então aqui ao nosso app e o que é que eu agora pretendo aqui. Ponto de partida sempre do comum, os meus pontos de entrada, as minhas variáveis, porventura ter aqui as minhas funcionalidades e porventura também ter aqui os meus event listeners, não é? Ponto de partida number 1. Ponto de partida number 2. O que é que a gente vai aqui precisar em termos práticos? Eu preciso, olhando aqui para a minha aplicação, então, eu preciso de capturar aqui o valor que me vai vir deste input, não é? Vou escrever aqui qualquer coisa, porventura. Vou precisar de capturar aqui o valor deste parágrafo, porque eu quero que isto de alguma forma vá sendo atualizado no meu interface. Vou precisar de capturar estes botõezinhos todos, cada um vai ter aqui a sua funcionalidade, enfim, de poder-me aqui transformar o texto. E por fim também aqui o meu botão de delete, ou seja, neste caso, então, aqui vou ter quantos botões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botões, ok, 7 botões, um input e um parágrafo, ok, é bastante, mas eu vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente com aqueles botões que me vão provocar aquelas alterações de uppercase, lowercase, bold, italic e por aí fora. Vou fazer aqui um query selector all. Então, buscar aqui o meu input field, que vai ser igual a document.querySelector, que vai ter aqui o ID de input. Atenção, colocar aqui o cardinal. Vou colocar aqui o output, neste caso input field, para que o meu fica bonito, output field, que vai ser igual a document.querySelector de output, ok? E por fim também ter aqui o meu const buttons, que vai ser igual aqui ao meu document.querySelector all, que vai ter aqui a classe btn. E também uma coisa fixe é ter colocado aquela classe btn em todos. Se eu tivesse a pôr aqui pela tag, não é? Estava a buscar todos, inclusive o outro, o delete, não é? Então, vou buscar aqui o meu const delete btn, que vai ser igual ao meu document.querySelector. Neste caso eu chamar-lhe ele só de delete. Então, ponto de partida, variáveis, check.
Event Listeners. O que é que podemos ter de Event Listeners? Aqui para os meus botões e para o meu delete. Então, vamos lá. Para os meus botões, certo? O que é que acontece aqui com os meus amigos botões? Estes meus amigos botões, quando eu faço um query select all, saca-me daqui o que é um node list. Node list, que é um elemento, que é neste caso uma estrutura iterável, mas para eu poder associar eventos numa estrutura iterável, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer aqui um for each e por cada um deles ir associando então o query selector, o listener. Tá? Então, buttons, ponto, for each, para cada um deles, ok? E o que é que eu quero aqui fazer em cada um deles? Vou dizer assim, olha, tendo aqui o meu for each, o que é que o meu for each tem? O meu for each leva-me aqui o callback, então vamos meter aqui o meu callbackzinho aqui para dentro, e o que é que eu vou dizer? Olha, vou arranjar aqui um iterador, vou chamá-lo de btn, e vou dizer que por cada btn que tu passes, ou seja, por cada elemento que tu passes, vais associar um add event listener. Ok? E dentro deste event listener, o que é que a gente quer? Nem mais nem menos que ter aqui um clique e clack e ter aqui uma funcionalidade que já vamos ver o que é que a gente mete agora aqui. Aqui por agora podemos pôr aqui um console.log, não é? Tipo alô, alô. E depois também já agora vamos fazer aqui um para o nosso delete button. Então vamos lá, delete btn add event listener, clique e voilà, ter aqui um console.log de apagou. Ok, então vá, vamos lá testar a ver se isto está aqui já, se está tudo ligado à corrente. Vamos lá então. Tchum, tchum, tchum. Ora, então, Consuela, se eu dizer aqui do delete, apagou, apagou, e aqui nestes botões, alô, 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 ok, tá, lindo, maravilhoso. Então, lindo, maravilhoso, o que é que eu agora quero neste sentido? Então, nos meus listeners, as minhas variáveis, a coisa já está aqui a acontecer, certo? Agora, o que é que eu quero criar em termos das minhas funcionalidades? Então, vamos lá ver. O que é que eu pretendo com este exercício? Eu quero escrever algo no input, quero pegar nesse valor, isto depois vai ser uma string, já estamos aqui a ver, não é? E depois quero que apareça no meu parágrafo, ou seja, eu vou atualizar o meu interface assim, e neste caso, quando clico num botão, vamos pôr assim, quero, neste caso, estamos a pensar bem, em cada um destes botões vamos querer uma funcionalidade diferente, não é? Quero uma funcionalidade diferente. Ou seja, de certa maneira, o que é que está aqui a acontecer? Eu quero aqui aquele do delete text, quer apagar o texto, não é? Então, se calhar até podemos começar por aqui, talvez por uma questão de simplicidade. Então, como é que eu posso tratar desta questão do apagar o texto? Como é que a gente pode tratar disto? Então, vamos lá. Ponto de partida. Eu vou querer, em primeira análise, criar, ou aliás, arranjar maneira de arranjar aqui uma maneira, digamos assim, de incluir o texto. Faz sentido. Como é que eu na verdade eu posso tratar deste pequenito pormenor? Se vamos aqui a pensar bem. Em termos práticos, como é que eu posso tratar disto?
Ora, em termos práticos, então, aquilo que eu pretendo aqui, nem mais nem menos, que eu pelo menos pretendo numa primeira etapa criar, é o seguinte. Vou criar aqui uma pequena função, até podia fazer isso assim, não, e dizer o seguinte. Eu preciso de incluir texto dentro daquele parágrafo a partir daquele input. Ora, se eu pensar bem, então eu se calhar sendo assim, eu quero capturar o valor daquele input, não é? E depois mostrá-lo no ecrã. Ou seja, então eu quero capturar o valor do input e depois quero mostrar no meu interface, no meu UI. Ora, para fazer isso, para que isso possa fazer aqui algum sentido, o capturar, em termos de eventos, o que é que eu precisaria aqui? Se eu tivesse aqui um botão de adicionar texto, eu iria associar isto a um botão de adicionar texto. Não tendo essa situação, eu faz-me sentido associar neste cenário, neste caso é um evento, se calhar ao próprio input. Não é? Ora, então bora lá. Vamos criar aqui um terceiro add event listener, ou seja, neste caso aqui um input, o meu amigo input field, ponto add event listener, aqui change, por exemplo, e aqui, que funcionalidade que a gente pretende aqui? Aqui em termos práticos, a funcionalidade que a gente pretende é, bem, até eu vou pegar no valor que me vem do input, neste caso do meu input field ponto value, e vou dizer que isto vai ser igual a quê? Vai ser igual ao text content daquele parágrafo. Faz sentido? Então, bora lá. Então, vai ser igual, neste caso, ao meu... onde é que está o parágrafo? Ah, não tenho aqui o parágrafo. Espera lá. Meu parágrafo vai ser aqui o output. Mas espera lá, faltou-me aqui colocar aqui o P. Porque eu quero fazer target especificamente é aquele parágrafo. Eu, na verdade, eu podia estar a pôr o texto dentro de uma div, mas do ponto de vista de semântica, em termos de HTML, faz mais sentido que aquilo vá bater para dentro de um parágrafo, também convenhamos, não é? Então o que é que eu podia fazer aqui? Vou dizer que vai ser igual ao meu output.textContent igual a nada. Ou seja, um vai ser igual ao outro. Ok? Faz sentido? Faz. Então vamos lá ver como é que isto funciona. Então vamos lá. Então vou escrever aqui, neste caso, olá mundo. Isto é um change, eu vou ter que sair do input. Oh! 3 pontinhos. Porquê? Porquê? Porque eu, na verdade, eu estou aqui, fiz aqui uma pequena marotice. Eu estou a dizer que o meu input field.value vai ser igual ao text content. Fiz ao contrário. Ou seja, o que eu tenho que, na verdade, fazer aqui é dizer que o meu output.textContent vai ser igual, sim, ao input field.value. Assim é que vai fazer sentido. Ou seja, este valor vai ser igual a este. É isto que, na verdade, nós pretendemos aqui fazer. Então, bora lá. Voltando aqui à nossa aplicação, agora vou dizer Olá Mundo. Olá Mundo. Vou sair aqui do Focus e cá está. Olá Mundo. Cá está ele. So far so good. Bonito, maravilhoso. Então, até aqui tudo bem, não é? Até aqui tudo bem, tranquilo. Eu por acaso estou a notar aqui um pequeno aspecto. Isto está-me aqui muito acolado aqui. Isto fica-me aqui muito acolado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos aqui ao nosso... a nossa div, output. Isto não me está aqui a tocar no output aqui no meu parágrafo. Vai colocar-me aqui diretamente
aqui no, não põe aqui no parágrafo. Curioso. Ora, até o que é que está-se aqui a passar? Vamos aqui lá, voltar atrás. Então, reparem aqui num pormenor. Há aqui um aspecto particularmente curioso. Vocês vão ver assim, mas espera lá uma coisa. Como é que este output, isto às vezes são aqui estes pormenores interessantes do nosso JavaScript, este output, para todos os efeitos, se formos a pensar bem, não existe, não é? Que carga d'água ele foi-me aqui buscar este output e foi-me associar àquele ID do DOM. Na verdade, ele foi aqui meramente por uma questão de associação. Ele às vezes tem este tipo de comportamentos. É um bocado corky, mas é verdade. Aqui, na verdade, aquilo que a gente quer é associar o que é aquele parágrafo em concreto. Não é? Ou seja, neste caso, a gente o que quer aqui é este input field. Ok? E este input field, se nós agora formos aqui novamente à nossa aplicação, neste caso vamos aqui escrever Olá Mundo e fomos sair aqui do focus, do input, já temos isto aqui mais centralizado, mais bonito, que era aquilo que nós queríamos. Ok? Estão a ver aqui a gracinha da coisa? Ok, então aqui já a coisa está aqui a acontecer de outra maneira. Pronto. Até aqui tudo bem. Agora, malta. Esta coisa aqui de sair do foco do input não me está aqui assim a deixar-me muito feliz e contente. O que é que eu posso fazer para ser mais interessante e mais dinâmico? Se calhar trocar este change pelo input mesmo, não é? E aqui torna aqui isto muito mais dinâmico, certo? Vamos aqui ver. Ou seja, olá mundo, tudo bem. Já fica aqui uma coisa muito mais interessante, certo? Então, pelo menos esta parte aqui está resolvida. Ou seja, a parte de capturar o valor do input e mostrá-lo no interface está feito. Uma das coisas que eu até posso aqui fazer desde já é o seguinte, ainda que seja um bocadinho redundante, porque isto também é uma coisa pequenina, podia deixar aqui isto só assim, mas até por uma questão de ter isto aqui mais bonitinho, mais organizado, podíamos fazer aqui o seguinte, fazemos aqui uma função aqui, vamos dizer aqui que vai ser o nosso const text output, ok? Vai ser igual a uma funcione, e a nossa funcione vai ser aqui out, ou seja, podemos fazer copy paste, não chateia ninguém. Sim, output trel, até podemos pôr assim inline, para aqui assim, pofuxo, tranquilo. Eu gostava que tu ficasses inline, mas pronto, ok, está bem, fica assim, como tu quiseres. E vou dizer que isto vai ser aqui igual, precisamente o quê? Ao meu text output. Ou seja, text output. Ok. Esta parte resolvida, matámos o assunto. Agora, como é que eu agora posso apagar isto? Então, para eu apagar isto, o que é que eu posso fazer aqui no meu delete button? Podemos aqui ver. Então, para apagar isto, eu vou ter que dizer o quê? Vou ter que dizer que, neste caso, o meu input field.value vai passar a ser igual a nada e que o meu output field.textContent também vai passar, neste caso, a ter aqui 3 pontinhos, certo? É uma forma de tratar aqui disto. Então, vamos tratar aqui deste handle delete assim, pode ser? Então, o que é que eu posso aqui fazer? Na verdade, posso fazer aqui só um handle delete, por exemplo, não é? Demos também a mesma coisa igual aqui. Vamos fazer aqui uma função, vamos chamá-la de handle delete. Handle delete. Vai ser igual. Ok. E agora, basicamente, o que eu quero é isto. Limpo o campo, o value do input e daqui no output também retiro o texto. E substituo este handle delete também aqui por esta função. Ok.
Então vamos aqui testar. Então, eu vou escrever aqui um texto. Olá a todos meus amigos. E agora faço um delete text. Truca. Ok. Maravilha. Está feito. Tchau, adeus, até à próxima. Então, até aqui tudo bem. Agora o que é que eu pretendo? Eu pretendo, agora, ir àqueles botanitos todos bonitos. Não é? Que ao fim e ao cabo são os nossos botões de formatar texto. E quero criar uma funcionalidade para cada um destes botões. Não é? Então, qual seria aqui a forma mais, enfim, menos interessante talvez podemos fazer isto? A gente espetava para ali com o ID em cada um deles. Seria aqui const btn1, const btn2 e const btn3, quero select, e andávamos por aqui. E depois cada um destes botões levava com o event listener, por aí fora. Agora, o que é que a gente pode também sempre pensar um bocadinho aqui? Como é que podemos arranjar aqui estratégias para, de alguma forma, reutilizar e, de alguma forma, termos também aqui o nosso código um bocadinho mais limpo, não é? Ou seja, eu poderia seguir esta estratégia? Podia, não. Ninguém me mata por isso, nem ninguém me manda para a cadeia, não é? Convenhamos. Pá, mas pode haver aqui formas um bocadinho mais elegantes de tratarmos disto, não é? Então, nós aqui tomámos já uma tomada de decisão que foi, ok, eu vou pegar nestes botões e vou-lhe pôr aqui, como eu fiz aqui no meu HTML, vou pôr aqui uma classezinha a dizer BTN. Tenho aqui realmente já algo que me vai diferenciar cada um destes botões. Por causa deste data format aqui, podia ser um ID, podia, mas eu achei que ficava bonito aqui um data format. E com base nisto, eu fui buscar todos estes BTNs no Nodelist e fui fazer o quê? Tive que iterar sobre cada um deles para, então, poder colocar aqui uma funcionalidade qualquer que eu pretenda, não é? Então, agora, o que é que pode aqui acontecer de interessante? E aqui, na verdade, isto pode acontecer, na verdade, dentro deste listener que temos aqui. Então, uma das coisas que me vai sempre interessar em primeira análise é o quê? Vai-me interessar em primeira análise, que é, quando eu clico num destes botões, se eu não tiver nenhum texto, não me serve de nada, então posso fazer o quê? Que tradicionalmente nós tendo o input, fazemos muitas das vezes uma validação do input, não é? Então o que é que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Poderia fazer aqui validação do input, por exemplo, ok? E depois até poderia fazer aqui uma questão interessante. Como isto são vários botões, eu sempre que vou clicar num botão até gostava de dar ali uma gracinha de colocar uma classe active no botão que eu cliquei, para dar aquela informação ao utilizador, não é? Dizendo, olha, você clicou neste botão, é este botão que está, digamos, aqui foi o último botão que você clicou. Para também ter aqui um lado informativo no nosso interface, não é? Então, e acaba por ser também aqui uma questão muito padrão, muito comum. Então, começando pela ideia da validação do input, o que é que nós podíamos ter aqui? Podíamos fazer aqui o nosso bom velhinho if, não é? Nosso amiguinho, que não vai dizer o quê? Olha, su input field ponto value for igual, uma string vazia. Então o que é que a gente quer aqui? Vamos dizer aqui, espetamos para aqui um alertazinho, simplificar a coisa, não é? A dizer assim, por favor, com mais máquinas lá das portagens, insira título, insira texto no campo de input. Ok? E depois o que é que a gente faz aqui no fim? Espetamos aqui com um returnzinho que é para travar a execução do resto aqui deste bloco. Então, fazendo aqui o return, fantástico, e agora aquela questão de adicionar, neste caso, aqui associar aqui, associar aqui esta questão de ter aqui um botanito active. Como é que eu poderia fazer isto?
Então posso ter aqui o toggle, não é? Posso ter aqui um togglezinho. Então, btn.classList, ou seja, cada um destes botões que vai ser clicado, classList, toggle, leva-me com aquela classe active a ser alterada. Não é? Feito. Então, vamos lá. Então, vou clicar neste. Por favor, insira qualquer texto. Ok, está bem. Então vamos por aqui um texto qualquer. Então vá. Class active. Toggle. Tchau. E agora... espera. Pois, mas não é bem isto que eu quero. Então, eu quero clicar aqui neste primeiro. Se eu clicar no segundo, eu quero que este desapareça e que este é que fique ativo. Eu não quero isto assim. Assim também fica um bocado estranho, não é? Ora, então, espera lá. Então, estou aqui a fazer este toggle de active, porquê? Porque não há, e eu ponho, mas sendo assim, o que é que pode fazer sentido? Pode fazer sentido quando eu vou fazer esta iteração deste listener, eu faço a validação do input, e depois numa segunda etapa, o que é que eu posso fazer? Posso iterar sobre todos os meus botões e retirar, possivelmente, actives, caso exista actives lá para dentro. Faz sentido, não é? Então vamos ter que iterar novamente aqui dentro, novamente sobre todos eles. Ou seja, neste caso fazer aqui um for each dentro de um for each. Então bora lá. Ter aqui o meu callback. E aqui o que é que eu pretendo fazer? Vou dizer aqui, neste caso, vou fazer aqui o remove de todos eles. Ou seja, vou dizer que... Ora, para não pôr aqui btn, que se calhar fica assim um bocado depois estranho, vou escrever só assim, tipo B, ou BT, pode ser BT, só para dar aqui qualquer coisa diferente. Então, aqui os meus BTs, o que é que eu vou dizer do meu BT? Então, se posso fazer aqui remove active, assim diretamente, terá. Então vamos lá ver. Vamos voltar aqui. Então vou escrever aqui olá a todos. E agora vou clicar aqui. Vou agora, supostamente, quando eu vou clicar, eu vou fazer uma nova iteração. Ele valida-me o input se tem. Aqui neste caso tem. Vai remover todos os actives e vai-me depois fazer o toggle. Ok, é isto. Bonito. Já cá estamos. Ok, já cá estamos. Ok, então aqui so far so good. Ok, so far so good. Então, sendo assim, o que é que a gente pode fazer aqui para continuarmos então aqui o nosso código? Então, até aqui tudo bem. Eu basicamente nestes botões, eu já tenho aqui esta ideia aqui do meu active aqui a funcionar, fixe, e tenho a validação do input, ok? Então até posso deixar aqui, remover class active, e aqui vai ser adicionar class active. Ok, fixe. Agora, o que é que eu vou pretender? Eu pretendo é que tenho aqui uma questão que é, eu agora, consoante cada um destes botões, desculpem lá que eu estava aqui a mostrar foi só aqui fazer esta pequena formatação aqui que eu quis fazer, desculpem lá. Quando eu, na verdade, agora quero aqui passar por cada um destes botões, eu quero, na verdade, arranjar aqui maneira de quê? Quero arranjar aqui maneira de cada um destes botões tem de certa forma uma identificação única, ou podia ser pelo ID ou pelo tal data, atributo data, não é? Ou seja, então eu vou querer fazer aqui uma espécie de quê? Podia fazer aqui um bloco de if else, por exemplo, não é? Se o meu botão tiver o determinado formato igual a qualquer coisa, então quero que aconteça isto. Caso contrário, quero que aconteça assado. E por aí fora.
Ou seja, na verdade, podia fazer aqui, dentro deste meu btn, podia fazer aqui um enorme, até switch, não é? Podia fazer aqui um baita de um switch aqui, não é? É verdade. Ou seja, basicamente eu iria fazer o seguinte, ou seja, poderia fazer algo do género, como por exemplo, imaginem que eu poderia guardar aqui numa variável, em que iria, neste caso, dizer, aliás, melhor, iria ter que capturar o data, não é? O data de cada um destes botões. Ou seja, e o que é que eu precisaria? Neste caso, isto tem que estar aqui dentro do clique, atenção, cuidado, aqui em termos de bloco. Eu teria que pegar, neste caso, podia guardar, por exemplo, aqui no const de lhe chamar action, por exemplo, não é? E o que é que eu iria colocar aqui? O valor que me vem do quê? Neste caso, ou seja, do meu btn.dataset, por exemplo, ok, dataset ponto format, porque eu tenho aqui no meu HTML é data format, não é? Ou seja, aqui dataset ponto format, ok? Ou seja, e aqui basicamente o que é que estes console, o que é que, se eu for aqui fazer console.log deste action, o que é que ele vai dar? Vai-me dar obviamente os valores de cada um destes elementos aqui, olha aqui, estão a ver? Se eu fizer agora aqui inspect aqui, Consuela, truca, tenho que inserir aqui um valor, senão ele chateia-se comigo. Olha lá, uppercase, lowercase, capitalize, bold, italic, underline. Ou seja, já tenho aqui uma forma, lá está, de capturar, de neste caso utilizar todos os meus botões e conseguir arranjar aqui uma identificação única em cada um deles para que possa depois produzir aqui uma ação específica em cada um destes botões. Fixe. Agora, o que é que eu poderia fazer, como eu estava a dizer? Podia bater aqui um baita de um switch, não é? Podia fazer aqui um baita de um switch, em que podia dizer aqui, bem, então switch, não é? E qual é o valor que eu queria verificar? Neste caso seria aqui o meu action, não é? E depois iria ter aqui os meus cases e por aí fora rebel pardajoninho. E podia fazer aqui um switch enormíssimo aqui para dentro. Podia sim senhor. E era uma abordagem que até podia ter aqui alguma lógica. Só que nós hoje vamos ser aqui um bocadinho mais ninjas. Vamos fazer aqui uma coisa já um bocadinho diferente. Ok? Não ponto de parte que isto seria uma abordagem a considerar. Ok? Mas eu hoje gostaria de seguir aqui uma ideia diferente. Uma ideia diferente até para mostrar como nós às vezes podemos organizar o nosso código também de forma diferente. O objetivo deste exercício também vai se prender um bocadinho com isso. E é o seguinte, então e que tal? Já que eu tenho vários botões e tenho várias ações nesses botões, no caso deste interface, por que não eu poder arranjar aqui uma estrutura de dados, nomeadamente aqui um baita de um objeto, que me pudesse guardar todas as funcionalidades de cada um destes botões. Inclusive, é ter aqui um lado muito giro, que é o seguinte. Iria-me permitir, caso eu de futuro quisesse adicionar mais botões, em vez de andar a ter que buscar o seletor do botão e estar depois a fazer outro event listener, na verdade só precisaria de atualizar aquele objeto com mais uma funcionalidade, com mais uma chave de valor neste caso. Porque o meu objeto, para todos os efeitos, ele leva uma chave e o valor pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer data tipo, inclusive é o quê? Inclusive é também funções. Que neste caso lá está sendo uma função associada a um objeto, ao fim e ao cabo torna-se um método, não é? Neste caso. Então aqui, se nós formos seguir esta ideia, e que é uma ideia bastante interessante, reparem que nós poderíamos utilizar aqui um switch, e era bastante válido, porque neste caso estaríamos a guardar nesta variável aqui este dataset format, não é? E dizer, olha, se for uppercase faz isto, se for não sei o que, faz aquilo outro. Tudo bem, mas
eu vou se calhar seguir aqui outra ideia. O que eu quero aqui no fim do dia é chamar uma função a partir daquele objeto que eu vou criar com as funcionalidades. Eu, por exemplo, se calhar vou chamar esse objeto, por exemplo, de button actions, por exemplo, não é? E eu podia, o que é que eu podia de futuro dizer assim, deixar esta parte aqui mais limpinha, inclusive, em vez de ter assim um baita de um switch. Podia dizer aqui, olha, o meu button actions, por exemplo, se eu vou ter que iterar sobre aquele objeto, eu tenho que ir buscar pela chave, certo? O que é que eu poderia fazer assim? Olha, qual é a chave que eu quero chamar? A chave que eu quero, neste caso, seria o quê? Posso relacionar as chaves do objeto que eu vou criar associado a isto, por exemplo, não é? Tal e qual. E posso, inclusive, depois fazer o quê? Logo. Então, se eu estou a associar aqui a chave deste button action, que eu ainda não criei este objeto, vou criá-lo agora a seguir, o que é que eu posso fazer logo em seguida dele? Posso chamar a funcionalidade que eu criar lá para dentro. Isto vai ficar giro, esta ideia. Ou seja, isto aqui neste caso, este action que está agora aqui, eu até posso mandá-lo agora passear, porque depois também não vou precisar disto para nada, na verdade. Então vamos deixar isto assim agora. Agora vou criar este button action. Ok? Então vamos fazer aqui nas nossas variáveis aqui mais para cima. Ou seja, const button actions. Não é? Eu disse action ou actions? Já agora. Actions. Pronto, está aqui certo. E agora o que é que eu pretendo? Como isto está-me a criar esta associação com o dataset, não é? Com o formato. Então qual é as chaves que eu pretendo? Pretendo aqui o uppercase. Lá está. Aqui o meu uppercase, por agora, vou só colocar assim aqui uma função vazia, só para deixar marcado, ok? Vou querer fazer aqui o lowercase, também deixar aqui marcado uma função vazia. Vou querer espatar aqui com o meu amigo capitalize, mesma coisa, fazer lá mesmo shows, ok? Para o meu amigo bold, também igual. O italic. Aqui ficou. Está marado. Ter aqui o meu underline. Por fim. Ok? Então, malta, então vamos pensar agora aqui numa coisa. Então, o que é que nós pretendemos, na verdade, em cada uma destas funcionalidades? Aquilo que a gente quer fazer meramente é o quê? É formatar o texto. É só isso que a gente pretende, em termos práticos, não é? O que a gente pretende aqui, então só e somente, é formatar o texto. Só isso. Então como é que eu posso, de alguma forma, criar esse tipo de funcionalidade? Então, em termos práticos, se eu quero chamar, quando eu vou utilizar esta uppercase, eu quero chamar esta função, e estou a fazê-lo já aqui, na verdade, então vamos fazer aqui uma pequena gracinha. No caso do uppercase, vamos testar esta ideia. O que é que eu posso colocar aqui? Posso dizer que o quê? Posso dizer que o meu output field ponto text content ponto uppercase, porque isto é para fazer o uppercase. Eu tenho aqui o porquê. Eu estou a capturar no fim do dia este text content é uma string. Este uppercase é um método string, por isso, maravilhoso. Então, cá está. Então, vamos aqui testar a ver como é que isto vai funcionar aqui assim. Uau! Então, vou testar uppercase. E agora vou clicar aqui. Nada. Nada para cá. Nada. Porque. Nada porquê? Alguém me explica porquê? Porque é que isto não dá nada? Então vamos lá ver uma coisa. Então se o meu dataset.format está ok, então em teoria
o que é que eu precisaria aqui neste meu uppercase que está aqui? Isto devia estar a funcionar, não é? Então, na verdade, eu preciso fazer aqui um pequeno pormenor, pessoal. Preciso de dizer que o meu output field ponto text content vai passar a ser igual ao que ele vai capturar mais com o uppercase em cima. Ok? Tem que fazer esta atribuição aqui. Ou seja, então vamos lá testar outra vez. Olá mundo. E vamos agora bater aqui o nosso uppercase. Xará, maravilhoso. Estão a ver a ideia? Então, se eu consigo fazer isto para o uppercase, então bora fazer isto para os restantes. Então, lowercase. Como é que eu saco aqui para o lowercase? Igual. Vou sacar este e faço um copy-paste. Só que em vez de fazer aqui to uppercase, é o quê? To lowercase. Não é? Certo? Capitalize. Vamos fazer aqui o to capitalize. To capitalize não existe. Vamos ter que arranjar aqui uma pequena aldrabice aqui com este to capitalize. Vamos ter que criar este capitalize de raiz. Vamos deixar agora este aqui intermitente, aqui para o fim, que é o mais difícil destes aqui. Agora o bold, eu sei que na verdade o bold é o quê? É atribuir aqui na verdade um estilo. O italic também é atribuir um estilo e este também é atribuir aqui um estilo. Ora, se é por uma questão só de atribuir estilo, a única coisa que eu preciso de fazer na verdade não é estar a dizer que o output.textContent vai ser igual ao outfield.style não sei o quê. Ou seja, aqui na verdade posso atribuir diretamente. Ou seja, output field, ok, ponto style. Neste caso o meu bold vai ser ponto style, ponto font weight, é lá, já estou a fazer nada. Ponto font weight. Lembrar que isto aqui no caso, estas situações tem que ser sempre camelcase, a questão dos estilos. Igual a bold. Ok, fixe. Agora aqui em termos do itálico, vou ter que fazer também o meu output field ponto style ponto font, aqui neste caso style ponto font style, ok, font style, yeah. Aqui vai ser italic e aqui no caso do underline vai ser aqui o output field ponto style ponto text decoration igual a underline, ok, fixe, baita. Então vamos lá aqui testar aqui os nossos meninos, fora aqui o capitalize, que a gente sabe que aqui o capitalize, olha, os capitalize fazemos aqui uma brincadeira, vamos fazer, espantar aqui com um alerta a dizer não funciona, não funciona. Então bora lá, vamos testar. Então vamos fazer aqui um texto, vamos fazer um texto de teste, ok, vamos então ver, capitalize, ok, lowercase, ok, agora fazer o capitalize não funciona, bold, mete bold, põe itálico e mete aqui o sublinhado. Eu só tenho aqui um pequeno problema, que é o seguinte. Agora capitalize, mínima, aqui não funciona. Eu aqui estou a fazer uma coisa um bocado complicada, que não sei se vocês estão a reparar, que é, eu faço o bold, depois se eu vou pôr itálico, ele em vez de me fazer o itálico, ele acaba por acumular, e quando vou para o underline ele depois também ainda mete o underline, ou seja, ele junta-me os vários estilos. O que na verdade faz sentido, que é assim, eu estou a adicionar um estilo e depois meto outro, ele vai adicionando, vai acumulando. Aqui na verdade eu não pretendo muito este efeito, eu pretendo é que cada um faça só o seu e está a andar. Não pretendo que haja aqui um efeito cumulativo neste caso em concreto. Ora, então o que é que eu posso fazer aqui?
eu precisaria de, a cada um destes momentos, de fazer reset de todos os estilos, não é? De certa forma é o que eu precisaria de fazer. Faz sentido. Então, o que é que eu precisaria de... O que é que eu precisaria de fazer corresponder isto? Bem, então, eu precisaria, antes de introduzir, por exemplo, aqui o bold, não é? O que é que me poderia fazer aqui sentido? Poderia dizer o seguinte, bem, poderia dizer, por exemplo, no que toca aqui ao uppercase, vamos só testar aqui. Então, teria que pegar aqui no output field e, bem, e supostamente dizer que .style, .font weight, ou seja, podia alterar o estilo. É? Igual a normal, neste caso. Podia dizer que, neste caso, o output field .style, neste caso, font style seria igual também a normal, e o text decoration none, ao caso dele eventualmente apanhar aqui com underline, não é? Output field .style .font, aqui seria text decoration, aqui decoration aqui com caps, igual a none, não é? Ok, tranquilo, até só preciso, sendo assim, à partida, de pegar nisto e meter isto em tudo, não é? Aqui também, depois leva com o alerta, ainda que não está feito. Assim, assim e assim. Fantástico. Está maravilhoso, espetacular. Então bora lá ver. Preciso aqui um texto. Olá a todos meus amigos. E agora vou fazer aqui. Ok, limpo, tudo bem, até aqui tudo bem. Pronto, este não funciona, a gente sabe que não. Está o bold. Agora itálico já limpou o bold e depois só o itálico. Aqui volta normal e põe aqui. E aqui volta outra vez à mesma lenga-lenga. Ok. Então era isto. Eu preciso aqui de fazer esta questão aqui dos estilos. Agora, vamos ser aqui muito honestos uns com os outros. Isto na verdade não faz lá muito sentido. O que é que a gente está aqui a fazer? Estamos aqui a repetir código que nem uns brutos. E então o que é que faz sentido aqui, pessoal? Vamos ser aqui muito sinceros uns com os outros. Faz sentido, se calhar, vamos criar uma pequena funçãozinha que chamamos e depois, obviamente, esta situação toma lugar. Faz sentido? Não faz? Então vamos fazer o seguinte. Vamos mandar esta traquinada toda fora e vamos criar aqui uma pequena funçãozinha para isto. Então, temos aqui o nosso output, handle delete, até pode ficar aqui, porque não, no meio. E vamos chamar isto de reset styles, por exemplo. Const reset styles. Vai ser igual aqui a uma funciona toda bonita. E o que é que a gente vai querer aqui? Bem, basicamente é copiar esta traquinada que tivemos aqui a fazer, não é? Estas três linhas para aqui. Ora, se eu fizer isto, na verdade, em termos práticos, o que é que eu preciso? Eu só preciso, então, é de chamar esta função depois. Não é? Ou seja, posso trocar isto pela minha função reset styles e muito mais limpinho. Certo? E poderia limpar aqui, aqui também, e aqui também. Já faz muito mais sentido isto que estamos a fazer, não é? Ou seja, eu ainda, inclusive, até podia fazer isto até de forma diferente. Se vamos a pensar bem, que é, eu estou aqui a atribuir aqui o valor a valor, eu posso meter tudo num só, nomeadamente posso utilizar aqui neste caso, output field,
ponto style e buscar aqui aqui uma palavrinha mágica, não é? Que me permite colocar tudo logo em texto, que é o meu CSS Text. E com base nisto eu consigo pôr isto tudo inline, em vez de estar a utilizar aqui os três. Ou seja, posso dizer que eu quero aqui, por exemplo, fonte, assim já vou, isto basicamente já vai-me aqui de string, já vai-me bater diretamente no style do elemento depois. Ou seja, já aqui já vou escrever normal os valores. Ou seja, neste caso com o hífen aqui no meio. Então, fonte weight normal, ponto e vírgula, fonte traço style, 2 pontos, também normal, e por fim ter aqui o text traço decoration, none, ok, ponto e vírgula, e show. Ok, ou seja, posso mandar isto até passear aqui. Estão a ver a ideia? Isto não me serve aqui de nada, posso deixar isto assim só inline, tranquilinho da vida. Very good, very nice, people. Então, agora, esta questão, se vocês reparem, temos ali aquele botão do capitalize para dar a volta a isto. Este capitalize é um desgraçado, tem aqui um problema. Este capitalize, vamos pensar assim, então eu por cada palavra vou ter que identificar qual é, neste caso, isto aqui seria uma borregada, então eu tenho que capturar o texto todo, tenho que identificar onde é que há espaços, e sempre que há um espaço, a primeira letra a seguir, apanha-me uma letra que eu depois vou pôr em aparquês, vou pôr para maiúsculo. Epá, isto dá para fazer, provavelmente, com muitas trocas e baldrocas, dá para fazer. Mas eu hoje não estou para isso. Hoje vamos arranjar aqui buscar aqui um regex bonitão que nos vai fazer logo esse trabalhinho para nós. Como nós já vimos, as nossas regular expressions são extremamente poderosas e podem ser aqui muito úteis em muitos cenários. Nomeadamente para situações em que possivelmente aqui teríamos que andar aqui com muita troca e baldroca a estar ali a tentar chegar a esta ideia deste capitalize text. E aqui o que é que na verdade podemos fazer? Na verdade acaba por ser aqui um script muito simples, pode ser aqui utilizado. Vamos só chamar aqui o nosso const capitalize text, ok? Basicamente isto vai ser aqui o quê? Vai ser aqui uma função, né? E aquilo que nós vamos aqui fazer é o seguinte, nós vamos aqui identificar literalmente a primeira letra de cada momento. Isto aqui em termos práticos vamos colocar aqui, por aqui sempre aqui podemos chamar isto de text, pode ser um parâmetro, pode ser aquilo que vocês quiserem. E podemos dizer que este text, ou seja, o valor que isto vai receber, vai ser aqui um text.replace, ou seja, aqui a ideia deste text é receber todo o texto. Neste caso, o objetivo é receber toda a informação, ou seja, todo o texto que vai estar ali no nosso parágrafo, no nosso output, não é? E vamos fazer um replace fazendo aqui o seguinte, que é, vamos verificar, isto aqui já é aquele regex puro e duro, ou seja, vamos aqui colocar, onde é que está o outro, agora estou-me a esquecer onde é que está o outro, espera. Oh, Jesus. Vou dar aqui uma branca. Espera. Aqui. A sério? Eu não quero este sinal, quero este. Senhores. Estava difícil esta agora. Ai. Text.replace. Quero aqui o slash encostado para a minha direita e quero aqui o slash encostado para a minha esquerda. Depois quero utilizar aqui o B, ok? Novamente aqui o slash encostado para a minha direita, ok? Quero W, agora o slash encostado para a minha, este para a minha direita, o outro é para a esquerda, certo? Aqui o G, ok? Basicamente é este
que o regex que eu quero. Isto basicamente vai-me identificar aqui a palavrita, a primeira letra de cada palavra, basicamente é o que ele vai-me aqui fazer. E depois o que é que eu quero aqui neste replace aqui também. Ou seja, basicamente este replace, atenção, este replace que está aqui no fim do dia, ok, vai ser aqui um método que me vai levar aqui com dois argumentos. Um é o regex, ok, e o outro, porventura, será aqui um callback, ok, neste caso então uma função. Vamos colocar aqui a função. E o que é que esta função nos vai a fazer? Na verdade, o que a gente quer desta função é que até tenha aqui retorno explícito. Daí aqui um bocado o poder estarmos a utilizar aqui a nossa arrow function aqui. Então, vou precisar aqui, neste caso, de ter aqui um parâmetro, vou chamá-lo de match, ok? E aqui o que eu vou querer aqui, e aqui lá está, quero retorno explícito, por isso vou retirar os brackets. Vou pôr aqui match ponto to upper case, ok? Ou seja, resumindo e baralhando, sempre que eu for utilizar esta função e pô-la, por exemplo, numa variável, ela vai-me sempre dar um retorno de todo o texto que eu, porventura, ou da string, neste caso, que eu meter lá para dentro, como argumento, certo? E ela vai-me substituir todo o texto. Neste caso, a primeira palavra vai-me sempre pôr em uppercase. Ou seja, resumindo e baralhando, este pequenito script maravilhoso, perdão, o que é que a gente pretende aqui? Indo aqui ao nosso capitalize, agora já não vamos pôr aqui um alerta a dizer que isto não funciona, claro que vai funcionar. E o que é que a gente quer aqui? Output.textContent vai ser igual, neste caso, à função que é o meu capitalize text, e o que eu vou meter aqui dentro vai ser nem mais nem menos que o próprio text content, em que ele depois vai fazer aquele trabalhinho por mim. E vai fazer aqui esta maravilha, em que eu vou aqui ao meu capitalize, vou testar o capitalize, e se eu clicar agora aqui no capitalize, ele agora desaparece tudo. Non, c'est pas possible, qu'est-ce que se passe? Non. Não c'est pas possible. Que é isto? Então, para lá. Vamos lá ver o que é que está para aqui a passar com isto. Então, o meu capitalize text, no fim do dia. Então, capitalize text vai ser o meu text, certo? Vocês não estão... Vejam lá se estão aqui a conseguir chegar a isto. Primeiro ponto de partida para fazer aqui um mini debug. Isto de repente eu fiz isto, não é? E de repente bananas não me deu nada, não é? Se eu for aqui ao elemento, já agora, tenho só aqui o parágrafo, não tenho aqui nada, certo? Ficou vazio. Aliás, estava a ir aqui, desculpem lá, não troquei aqui o ecrã, ok? Basicamente, o que é que está aqui a acontecer? Eu estava-vos a dizer que eu queria aqui, neste callback, um retorno explícito, daí que eu tirei os brackets, não é? Só que, na verdade, eu preciso também de um retorno explícito, digamos assim, deste capitalize text, desta própria função. Ou seja, que eu vou ter que fazer aqui é nem mais nem menos do que retirar isto. Ok? Preciso de fazer este pequeno pormenor. E agora sim, eu já vou ter aqui o retorno, neste caso. Porque, na verdade, o que é que estava a acontecer? Se eu tinha aqui os brackets, o retorno desta ação que eu estava aqui a fazer era somente um undefined. E eu preciso ter um retorno explícito. Ou seja, retorno explícito para quê? Para que isto, digamos, este retorno explícito, porque aqui o output field.textContent ficava igual a undefined. E eu quero que ele fique igual ao resultado final da operação que vai resultar desta função. Ora,
Vamos testar então de novo. Então, vamos fazer aqui. Olá a todos, vamos testar o Capitalize. E agora sim. Trau! Estão a ver aqui a ideia? Bonitão, espetacular, maravilhoso. E agora a mesma coisa, podemos continuar, ou seja, vamos voltar aqui atrás. Olá a todos, Capitalize, Lowercase, Capitalize, Bold. Olá a todos, olá a todos. E há aqui uma coisa interessante que eu não sei se vocês estão aqui a reparar. Olha que giro. Aqui, no que toca a isto, ele acontece aqui uma coisa interessante que eu por acaso estou aqui a reparar. Não sei se estão a perceber, que é... Então, se eu tiver aqui Capitalize, posso pôr o Bold, o Italic e o ABC. Se eu for aqui, mas no entanto, o Capitalize fica sempre. Se eu utilizar, por exemplo, o Capitalize, desculpa, o Uppercase. Se eu utilizar aqui o Lowercase, mesma coisa. Se eu utilizar o Capitalize, também é a mesma coisa. O Capitalize mantém quando eu vou alterar para Bold, Itálico ou aqui neste caso esta ABC. Eu até posso querer este comportamento, não me chateia. Até posso querer. Mas também podia querer aqui outra questão. Que seria o quê? Poderia, por exemplo, pegar aqui neste meu Reset Styles, já que eu fiz esta operação aqui, ok? Eu poderia dizer que sempre que eu quero fazer um Reset Styles, eu posso dizer que o valor que eu tenho no input passa a ser igual ao text content também, para que me faça um reset completo de tudo. Ou seja, o que é que eu ainda podia fazer aqui por uma questão de dar aqui mais robustez à coisa. Caso eu quisesse fazer, obviamente, estamos só aqui a testar. Então, text content seria igual a input field ponto value. Ok? E isto vai-me garantir que o quê? Vai-me garantir que eu agora chego aqui, neste caso, olá a todos, e aqui fica em uppercase, aqui em capitalize, aqui em lowercase, mas por exemplo este aqui que fica em uppercase, se eu agora for ao bold, já vou retirar o uppercase e vou deixar tal e qual como está aqui. Porque, por exemplo, imagina que eu agora tinha aqui, por exemplo, olá a, e agora todos, assim, por exemplo, olá a todos, e o todos é que está em maiúsculo, né? Capitalize põe tudo, lowercase põe tudo lowercase, capitalize, aqui o capitalize aqui, eu capitalize e o uppercase tenho a mania de trocar os nomes. Agora depois, se eu fosse aqui ao bold, lá está, voltava-me a pôr tal e qual como está aqui no input. E até pode fazer se calhar sentido, até pode ser aquilo que eu quero. Depois delete text, trau, limpa o texto. Ok? Vou ficar aqui com um pequeno problema e está aqui que eu estou aqui a ver, curioso. Olha aqui. Olá a todos. Então, estou aqui a utilizar um destes botões um destes botõezinhos aqui, não é? Está-me aqui a pôr aqui o class active, mas quando eu faço delete text, eu apago tudo, mas mantenho aqui este botão em active. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Então, no caso do meu handle delete, o que é que eu posso fazer aqui? Então, vou ter que fazer aqui uma iteração por cada um dos botões e remover o active. Não tenho aqui outra hipótese. Então, bora lá. Buscar aqui no meu handle delete aqui os meus buttons. Ponto for each. E vou dizer que o que é que vai dentro do for each? O meu amigo callback. E vou ter que dizer, olha, iterador aqui. Pode ser aqui um btn. Como é só um, não precisa de levar então aqui os parênteses. Por cada btn, se no classe, aqui podemos fazer class list, ponto, remove, active, tudo o que ele encontrar assim, manda fora. E aqui já me resolve aqui todos os meus problemitas, sem qualquer questão. Ok? Então vamos lá ver aqui outra vez. Se eu agora... Vamos agora fazer aqui uma coisa assim aldrabada, só para testar. Ok, tudo bem. Agora vou fazer delete.
já me apagou o botão, que é isso que eu queria. E agora, olá a todos novamente. E volto então a começar tudo e tudo novamente. E volto a começar a minha ação. Então, resumindo e baralhando, já conseguimos então aqui concluir aqui o nosso exercício. Ok. Criámos aqui os nossos pontos de entrada, os nossos vários botões, o nosso parágrafo, o nosso input e o nosso delete. Este botão delete fica associado aqui a um event listener. Criámos depois aqui estes nossos button actions bonitões. Estes BTNs, estes vários botões, ficaram aqui associados aqui a todo aqui este for each, em que depois tivemos que associar um evento a cada um deles, e para podermos verificar o que é que se passava com cada um deles, o que é que a gente fez? Nem mais nem menos do que esta ação de fazer aqui um target, neste caso com este dataset format, a este objeto. Para todos os efeitos, estamos em certa medida, isto também acaba de ser aqui uma ação, de certo modo, estar aqui a mapear o objeto, ou seja, por cada um daqueles elementos eu vou associar, através ali também neste caso do array, eu vou associar a uma das chaves correspondentes. E cada uma destas chaves correspondentes, daí, reparem aqui no pormenor, de eu estar aqui a chamar a coisa, isto vai resultar especificamente no quê? Isto é o mesmo que eu ter aqui, lá está. O que está aqui, efetivamente, seria o mesmo que eu tivesse aqui um button actions, neste caso ponto, e vamos aqui associar, por exemplo, uppercase. Basicamente era isto. E no fim do dia está certo porquê? Está certo porque esta chave corresponde a uma função anónima. E aqui basicamente a forma de resolver isto seria assim. Agora, o que é que está aqui a acontecer? Eu aqui, uma das formas que eu tenho de chamar a chave é utilizar, neste caso em concreto, aqui também os meus brackets retos. Ou seja, neste caso, de forma dinâmica, porque a cada uma destes cliques eu estou também ao mesmo tempo a capturar aqui o dataset do BTN correspondente ao qual eu estou a clicar. E vai-me então provocar esta ação. E depois, outra coisa importante foi aqui o nosso handle delete, precisamente para podermos então remover tudo, ok? Esta nossa função um bocadinho mais manhosa, mais magana, por causa de levar aqui com este regexzinho fresco e fofo, mas de alguma forma resolvemos aqui também o nosso problema. Temos aqui o nosso reset styles, que foi importante por uma questão de ir removendo sempre os estilos e depois ir atribuindo novamente, caso a gente precisasse de o fazer também. E obviamente já vimos logo utilizar esta abordagem em cada uma destas situações aqui, dá logo para perceber que há qualquer coisa de estranho, porque fica ali uma repetição enorme de imensa coisa, ou seja, aqui o objetivo de ser aqui um bocado dry, um bocado seco, em termos de dry seco. O don't repeat yourself. De alguma forma era importante aqui também tomarmos logo isto em atenção, ou seja, há coisas que, malta, vamos ser sinceros, há coisas que depois nos saltam logo aqui logo à vista, quer dizer, não há aqui muito a fazer, aquilo não fazia, ainda que fosse funcionar numa primeira etapa, e às vezes podíamos estar preocupados com a questão a funcionar, tudo bem, mas num segundo momento, em termos de refatoração, fazia sentido dar ali um jeito naquilo, não é? Convenhamos, não é? Posto isto, pessoal, espero que se tenham divertido aqui com este exercício. Tenha sido aqui um momento simpático, lúdico, maravilhoso. Despeço-me com amizade. Até um próximo capítulo.